Vamos lá, rapaziada, vamos fazer uma questãozinha aqui muito legal sobre reflexão interna total, que ele fala assim: uma fibra ótica é um guia de luz flexível, transparente, cilíndrico, feito de sílica ou polímero de diâmetro não muito maior que o de um fio de cabelo, usado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias com baixas perdas de intensidade. A fibra ótica é constituída de um núcleo, por onde a luz se propaga, e de um revestimento, como esquematizado na figurinha, sendo o índice de refração do núcleo 1,60 e o do revestimento 1,45, qual o menor valor do ângulo de incidência θ do feixe luminoso para que toda a luz incidente permaneça no núcleo. Então, olha só, a gente dá uma tabelinha aí, a gente vai ter que descobrir a resposta. Isso aqui é um probleminha daquele fenômeno interessante que a gente vê por aí, chamado reflexão interna total, que é o seguinte: quando o raiozinho de luz está tentando passar de um meio, tá? Você vê que ele está aqui no meio, que é o núcleo, e ele está tentando passar para o outro meio, que é o revestimento, tá? Repara que, primeiro, o núcleo ele vai ter um índice de refração maior do que o revestimento, tá? Então essa é a primeira condição para que role reflexão interna total. O raio tentar passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, tá? Isso que está acontecendo aqui. E aí, se esse ângulozinho aqui for maior que um ângulo que a gente chama de ângulo limite, esse raio não vai passar para o revestimento, porque você não quer que aconteça isso. Você quer que aconteça isso aqui, ó, que o raio simplesmente bata e volte. Porque você está carregando aqui as informações, por exemplo, do jogo do FIFA que você está baixando de um servidor lá nos Estados Unidos. Então, essas informações estão sendo vindas por fibra ótica, que fica mergulhada no mar e percorre a distância Brasil-Estados Unidos, por incrível que pareça. Então, você quer que sofra reflexão interna total para esse raiozinho ir batendo e voltando aqui sem ter perdas. Tá? Você não quer que passe por revestimento, porque se você passar por revestimento, isso aqui nunca vai chegar na tua casa e você não vai conseguir baixar o jogo, tá? Então esse fenômeno é muito importante, é o que acontece na fibra ótica, e a fibra ótica é usada para transmitir informações da internet, é usada para transmitir os sinais de TV a cabo, então são super importantes, é o fenômeno da reflexão interna total. Então a primeira coisa, para ter reflexão interna total, você tem que passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Se fosse o contrário, nunca ia rolar, tá? E esse ângulo aqui de incidência, o ângulo que bate, também não pode ser qualquer um. Ele tem que ser maior ou igual ao ângulo limite. Como é que eu calculo o ângulo limite? Muito fácil, que é isso que a gente vai fazer para matar a questão. O seno do ângulo limite é sempre o menor índice de refração dividido pelo maior. Aí não tem caô, né? Ele me deu esses índices de refração, o menor e o maior. O menor é 1,45 e o maior é 1,60. Olha que moleza. Quando você faz essa continha, você vai achar que o seno desse ângulo vai ser 0,91. Claro que a gente não sabe de cabeça qual é o ângulo que tem o seno de 91, mas aí por isso que ele deu a tabelinha pra gente. Quando a gente olhar na tabelinha, a gente vai ver que o seno, o ângulo que tem o seno de 91, você vê o que deu seno e cosseno, né? Na verdade, o cosseno serve para nada, porque as fórmulas, tanto a lei de Snell quanto a fórmula do ângulo limite, é em função de seno, não em função de cosseno. Então, quando a gente olhar na tabelinha, 0,91, o seno é o ângulo de 65. Opa! O ângulo é de 65 graus. Então, por exemplo, se ele bater aqui a 50, vai rolar a reflexão interna total? Não, porque 50 é menor do que 65. Então, o raio vai entrar aqui e não interessa isso pra gente, tá? Então, pelo menos tem que ser 65. Se for 65, ele bate e volta. Se for 70, ele bate e volta. Se for 80, bate e volta. Tem que ser sempre maior ou igual ao ângulo limite para que o raio sofra reflexão interna total. Então pronto, matou. Resposta letra E. Olha que moleza. Tá? Então espero que você tenha gostado. Isso aqui é um probleminha de reflexão interna total. Um grande beijo. Na verdade, eu estava falando da tabela, mas a tabela estava aqui, né? Você vê que isso aqui, obviamente, não serve para nada, né? No cosseno, e eu observava aqui que quando o seno é de 0,91, meu ângulozinho é de 65. Show? Então é isso aí, um grande beijo, tchau, tchau.